Agora, não basta somente se inscrever. É preciso clicar nessa engrenagem e marcar a caixa e enviar para mim todas as notificações desse canal. Depois, ir em configurações do YouTube, notificações e marcar a opção dispositivos móveis e e-mails. Em seu smartphone é possível fazer o mesmo procedimento. Pronto, agora você vai receber todos os futuros vídeos da creche obscura do Tio Lu. Existem seres humanos imortais andando pela Terra. Com certeza, em algum momento da sua vida você já imaginou: e se eu nunca morresse? E se eu conseguisse desbravar todos os séculos vindouros? Imagine uma pessoa com 400, 500, 1000 anos de idade. Seria isso possível? No decorrer da história, surgiram diversas lendas sobre os alquimistas, pessoas que passaram todo o seu viver buscando o elixir da vida eterna. Será que algumas dessas experiências deram certo? Será que existem imortais andando em nosso meio, ou tudo não passa de uma reles teoria da conspiração que dominou a internet? Sentem-se, crianças. O Tio Lu vai contar uma história para vocês. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à creche obscura do Tio Lu. Imortalidade é possível? Com certeza você já ouviu falar sobre esse assunto nas redes sociais, em alguns fóruns da internet. Algumas celebridades, artistas famosos, pessoas de renome são alvo de teorias conspiratórias que especulam a existência da imortalidade. Fotos, pinturas, quadros antigos são comparados com os rostos atuais que estamos acostumados a ver no cinema, na música e na grande mídia global. Parece que o tempo parou para eles. Os seus rostos não envelhecem, eles nem mesmo engordam, não emagrecem, continuam as mesmas pessoas, com as mesmas características físicas, as mesmas expressões nos olhares. Passam-se 10, 20, 30 anos e alguns rostos simplesmente não mudam. E para deixar a teoria ainda mais intrigante, foram descobertas fotos, imagens, pinturas e estátuas de séculos atrás que se parecem bastante com alguns rostos conhecidos de hoje. O que de fato eles são? Vampiros? Imortais? Ou tudo não passa de uma mera coincidência? Será que já existe algum experimento científico e muito caro que já está gerando resultados para que as pessoas se tornem imortais ou tenha a vida prolongada por alguns séculos? E se existe de fato algum medicamento ou alguma espécie de tratamento que está sendo feito com essas celebridades para que os mesmos não envelheçam e tenham mais anos de vida? Por que será que isso é tão escondido? Você teria coragem de participar de um tratamento desse? De se submeter a um teste beta para uma pílula que promete a imortalidade? São várias teorias em torno do assunto. A busca da imortalidade pela raça humana é tão antiga quanto a própria humanidade. Vemos agora o renascimento de novas ideias transhumanistas
que faz parecer que a tecnologia vai ser a cura para a mortalidade. O que pertenceu ao reino dos deuses e magia no passado, agora está nas mãos dos pesquisadores e da ciência, em resultados pendentes, é claro. Quer dizer, pelo menos é o que passam para nós. Embora a sociedade como um todo ainda possa estar em busca de maneiras de viver para sempre, alguns afirmam que o feito já foi alcançado por um pequeno número de pessoas. Teorias da conspiração apontam que algumas pessoas, nos séculos passados, conseguiram, de certa forma, produzir o elixir da vida e que hoje existem alguns imortais vagando pela Terra. Mas a ciência, que discordava totalmente dessa possibilidade, hoje mudou a sua forma de pensamento após alguns estudos e alega ser completamente possível que o ser humano possa se tornar imortal. Basta encontrar a fórmula certa. Alguns cientistas acreditam que a imortalidade é completamente possível e que ela existe na natureza e que isso não é utopia. Pena que nós não desfrutaremos dessa graça. Ao longo do tempo, nosso corpo se deteriora. Perdemos a cor dos cabelos, o colágeno da pele, a cartilagem dos ossos, ficamos grisalhos, enrugados e com dores nas juntas. Sim, nós ficamos velhos. Numa sucessão de baixas células e órgãos vão deixando de cumprir funções cruciais para o corpo, até que tudo isso culmina numa pane geral e aí nós morremos. Para impedir que o corpo define desse jeito, o homem já tentou de tudo. Mumificação no Egito Antigo, injeções feitas a partir de testículos de animais na França no século XIX. Só que agora estamos mais próximos do que nunca do sonho da imortalidade, por causa das espécies que estão surgindo. Cientistas do mundo todo acreditam que nós também podemos ser imortais. Já tem propostas para isso, divididas em duas linhas: remédios feitos para aprimorar nossa defesa contra a morte, e inovações tecnológicas que nos tornarão quase robôs. Sabe aquela expressão, de certo na vida, só a morte? Parece que ela vai perder o sentido em breve. Em 50 anos, não vai mais existir definição para a expectativa de vida. Teremos um controle tão completo do envelhecimento que as pessoas viverão indefinidamente, afirmam alguns cientistas. Não é uma tarefa fácil. Pelo que se sabe, o corpo funciona como um carro. Depois de muito tempo rodado, ambos acumulam defeitos. A diferença é que quando quebra, nosso corpo dá um jeito de se consertar. Se você sofre um corte, o sangue estanca em minutos, não é verdade? O problema é que essa manutenção segue bem enquanto somos jovens, mas vai perdendo a eficácia com o passar dos anos, e com o tempo, as células param de reproduzir. O corpo vai sofrendo ataques do ambiente e nossa máquina não dá conta de reparar tudo. Ficamos velhos, fracos e vulneráveis. Para que possamos viver para sempre, esse sistema de reparos não pode parar. E já apareceu proposta de todo tipo para isso. Se antes essas ideias eram tidas como algo impossível, algo que a ciência não poderia alcançar, hoje existem especulações de que é totalmente possível, cientificamente, criar a imortalidade do ser humano. Vejamos agora algumas imagens que rondam por trás das teorias da conspiração de que existem imortais vivendo em nosso meio. Um dos casos mais curiosos é do ator Nicolas Cage. Esta foto, que foi tirada em 1870, retrata bem o que estamos querendo passar nesse vídeo. Observe a semelhança de Nicolas Cage e o homem dessa foto. Algumas pessoas acreditam que Nicolas Cage possa ser um vampiro, ou que simplesmente descobriu a fórmula da imortalidade e vive em nosso meio até os dias de hoje. Outra celebridade que entra em nossa lista, e também um dos casos mais polêmicos, é o caso do ator John Travolta, que aos 62 anos parece nunca envelhecer. E para complicar ainda mais as especulações,
Esta foto, que foi tirada em 1860, está sendo vendida no eBay por $50 mil. Uns dizem que John Travolta de fato é um imortal. Outros acreditam que ele possa ser um viajante no tempo. Outra celebridade é o ator de Hollywood, Keanu Reeves. Anteriormente, em outro vídeo, falamos sobre essa teoria da imortalidade do ator Keanu Reeves, que foi comparado com um francês que nasceu em 1847 e foi morto em 1922, porém o seu corpo nunca foi encontrado. Muitos também acreditam que Keanu Reeves, o ator de Matrix, também seja um imortal. Sylvester Stallone também entra em nossa lista. Um estudante de Harvard ficou abismado ao visitar o Vaticano, não por causa da beleza ou história do lugar, mas por uma curiosa pintura de 500 anos atrás, pintada pelo artista Raphael. Seria qualquer semelhança com Stallone mera coincidência? Ed Murphy, com quase 60 anos, ainda apresenta uma face bastante jovial. Existe uma especulação de que Ed Murphy também seria esse homem da foto que foi tirada no início do século XX. O ator e comediante Jack Black também foi comparado a Paul Revere, maçom da Guerra Revolucionária Americana. Esta pintura foi desenhada em 1792. Orlando Bloom. Vejam a semelhança entre ele e esta fotografia rara do pintor romeno Nicolae Grigorescu, que viveu entre 1838 a 1907. Mark Zuckerberg. Se hoje ele está patrocinando a tecnologia e as redes sociais por aí, no século XVII tinha alguém bem parecido com ele patrocinando artistas. Além de investir nas artes, o príncipe Filipe IV ficou na história por governar a Espanha de 1621 a 1665. Eminem. O rapper americano que se intitula o deus do rap, e talvez não seja à toa. A mania de poder talvez venha da incrível semelhança que tem com as estátuas que representam o imperador Alexandre Severo, que reinou em Roma de 222 a 235. Jennifer Lawrence. A atriz é a cara de uma outra atriz que nasceu no Egito em 1940 e trabalhou em diversas produções de TV, teatro e televisão. Seria coincidência as duas compartilharem a mesma aparência e o mesmo talento, as mesmas profissões? Uma coisa é certa, seja em 2016 ou 1940, ela continua linda e com os olhos radiantes. Vocês concordam? Bruce Willis também é comparado com esta foto do antigo general americano Douglas MacArthur, que nasceu em 26 de janeiro de 1880. A celebridade Joaquin Phoenix também entra em nossa lista de possíveis imortais. Veja a semelhança com o retrato de um homem jovem que foi pintado em 1509. Também observe a semelhança do cantor Justin Timberlake com um criminoso americano do século XIX. Vejam a grande semelhança. O que será que ele fez no passado? O rapper Jay-Z, que é apontado como um dos principais rostos das teorias Illuminati, também não ficou de fora desta lista. Ele é comparado a um britânico dessa foto que foi tirada em 1920. Perceba que Jay-Z, com o passar dos anos, também parece nunca envelhecer. As teorias apontam que todas essas pessoas ou são vampiros, ou são imortais, ou simplesmente viajantes no tempo.
Podemos falar sobre essa teoria de que sejam viajantes do tempo em um outro vídeo mais detalhado, porque a viagem do tempo se trata de uma teoria muito complexa e que precisa ser bem destrinchada em um documentário. Agora, observe fotos de outras celebridades que parecem não envelhecer, mesmo com o passar dos anos. Lembrando que o vídeo é meramente informativo e documentarista. Não visa denegrir a imagem e nem o trabalho de ninguém. E você? O que pensa a respeito deste assunto? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Nosso papel aqui é apenas coletar as informações, organizá-las e apresentá-las a você. Acreditar ou não acreditar é uma escolha sua. Obrigado por assistir a mais um vídeo bizarro deste canal. Deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações para que você possa receber os vídeos futuros. Curta nossa página no Facebook, o link está na descrição. Ajude a manter esse trabalho no ar, torne-se um patrocinador e participe de um grupo exclusivo no WhatsApp para patrocinadores do canal Tchulu. O link do Patreon para que você possa nos ajudar está aí na descrição do vídeo. Até o nosso próximo encontro. Um beijo do Tchulu. Sonhem comigo.